Olá, eu sou Alexandre Costa e este é o iPhone Hoje. Recebi um e-mail do professor André Bravin, da Universidade Federal de Goiás, que disse assim: Olá Alexandre, bom dia, eu sou professor da UFG Jataí e estou organizando um evento sobre tecnologia e empreendedorismo em análise do comportamento. Acabo de formalizar a participação do Vladimir Campos para ministrar um workshop no evento sobre o uso de Evernote. E sei, por meio do trabalho do Vladimir com o Diário de um Elefante, que você utiliza a ferramenta em suas rotinas clínicas e demais atribuições como psicólogo. Pois bem, como a minha audiência é neófita para o ecossistema do Evernote, não caberia mais uma fala do assunto no mesmo evento. Do contrário, teríamos quase 10 a 13% do evento focando num único tema. Mas fiquei ponderando se você já não tem algum vídeo que demonstra como você faz o uso da ferramenta, para que eu pudesse divulgar após o workshop do Vladimir. E fiquei me perguntando, caso não exista um vídeo para essa finalidade, será que o Alexandre não toparia fazer um para que pudéssemos divulgá-lo? Sim! É esse vídeo! Pois bem, essas são as linhas gerais do que eu queria conversar com você. Vamos encurtar caminho, você vai saber agora como é que eu trabalho com o Evernote. Professor André Bravin, vamos lá. Então, o Evernote ele tem 3 formas diferentes de organizar conteúdo. Ele tem os cadernos, tem as etiquetas e tem também as informações automáticas que ele agrega à nota, como, por exemplo, a data, a hora, o lugar da anotação, se você tiver num dispositivo móvel com capacidade para gravar essa informação de GPS ou AGPS, né, baseado na triangulação das antenas e também na comunicação com satélites. Tá? Então a gente tem essas informações automáticas que a gente não controla, ligou a nota, elas estão lá disponíveis para você, e tem também as informações que a gente controla, e são essas que são importantes porque são essas que a gente organiza. Então, os cadernos eles têm uma relação com as notas, que são a unidade fundamental de captura de informações no Evernote, uma relação de 1 para muitos, ou seja, um caderno contém muitas notas, mas uma nota só pode pertencer a um caderno. Então, para que eu uso cadernos? Eu uso para as minhas áreas de responsabilidade, a cada uma delas corresponde um caderno diferente, os projetos ativos, alguns exemplos de como é que eu faço isso, né? Eu tenho, para exemplificar a questão da área de responsabilidade, eu tenho um atendimento. Eu tenho um gavetão chamado referência, onde eu coloco principalmente web clips, PDFs que eu encontro na internet, e aí eu uso as etiquetas, daqui a pouco eu digo como, para poder encontrar mais fácil esse material de referência. E também projetos ativos, como por exemplo a viagem a São Paulo que eu vou fazer agora em novembro. Esse caderno já foi criado, está ativo lá, ou por óbvias razões eu não vou ficar mostrando meu Evernote para todo mundo, né? Corresponde a botar a bunda na janela, e eu não vou fazer isso. Tá? Então a gente tem uma viagem a São Paulo em novembro de 16, tem um caderno chamado Viagens e tem um arquivo morto. Tá? O caderno chamado Viagens, ele vai conter restos mortais de outros cadernos de viagens que eu fiz anteriormente e que foram convertidos, esse mesmo título aqui, Viagem a São Paulo em novembro de 2016, ele será posteriormente convertido em uma etiqueta. E essa etiqueta vai adornar aquelas notas que antes pertenciam à Viagem a São Paulo em novembro de 2016. Esse etiquetão vai carimbar as notas desse outro caderno Viagens, e esse caderno aqui deixa de existir, Viagem a São Paulo em novembro de 2016. Aí tem um arquivo morto que é mais ou menos a mesma coisa que as viagens, só que se aplicando aos meus projetos ativos. Se eu tiver um trabalho específico, com começo, meio e fim, para fazer num determinado espaço, num determinado lugar. Né? Um curso que eu vou dar, uma palestra que eu vou dar em tal canto, que eu tenho que juntar material de referência antes, me preparar. Então esse tipo de coisa entra como um projeto e depois vira uma etiqueta e fica no arquivo morto. E tem os projetos compartilhados. Os projetos compartilhados incluem viagens que eu faço com outras pessoas, com a minha esposa, que é mais frequente, pacientes em comum que eu tenho com outros profissionais. Geralmente eu atendo de forma multiprofissional. E quando eu consigo estabelecer contato e ter sinergia suficiente com a equipe, eu termino juntando
energias e juntando também os panos de bunda do Evernote, para que a gente possa acompanhar o desempenho do outro profissional, o desempenho do garoto em outras circunstâncias, do paciente, e aí é muito mais rico, é muito mais rica a experiência quando a gente realiza dessa forma. E tem os projetos online, né? O Hackeando a Produtividade, junto com o Gustavo Faria, tem o iTech Hoje, junto com o Vlad, tem cadernos que eu compartilho com outras pessoas que correspondem a... Então, eu só crio cadernos nessas circunstâncias. Se for uma área de responsabilidade mais frequente, se for um projeto ativo, que aí posteriormente se converterá em uma tag, certo? Ou se for um projeto compartilhado. Tudo o mais virará uma etiqueta. E aí eu uso etiqueta para um monte de coisa. Cada paciente meu tem uma etiqueta com seu nome completo, com todas as maiúsculas, tudo bonitinho, certo? Cada tipo de documento expedido, recebido ou armazenado tem uma etiqueta. Por exemplo, relatório, atestado, laudo, agendas e apontamentos de sessão. Isso, você botar agenda de sessão ou apontamento de sessão, aquela etiqueta não pode morar sozinha, ela mora junto com a outra etiqueta do nome completo do paciente. Porque diferente dos cadernos, as etiquetas elas têm uma relação com as notas de muitos para muitos. Ou seja, muitas etiquetas podem marcar uma mesma nota e muitas notas podem ser marcadas com as mesmas etiquetas. Então o que é que acontece? A gente tem muito mais flexibilidade para organizar informações dessa maneira, tornando virtualmente impossível perder informações sobre qualquer paciente. Recibos, boletos, notas fiscais, informação para o IRPS, geralmente eu coloco uma tag com o ano e uma tag IRPF, tudo relativo ao IRPF. Se for recibo, se for nota, leva também a etiqueta demarcando qual é o tipo de documento que eu vou usar no IRPF, mas marca que aquele documento é relevante para a minha declaração de imposto de renda quando for necessário. E tem os ex-cadernos com status concluído. Como eu falei antes, né, a viagem a São Paulo vai ser um deles. No momento é um caderno, quando eu voltar para Fortaleza, vai ser uma etiqueta. Então, essa é a maneira geral com que eu organizo meu Evernote. Eu espero ter sido útil. Se tiver alguma pergunta adicional, você pode comentar aí embaixo, tá? Você pode continuar me mandando e-mail, tá? E eu vou compartilhar, retornar o e-mail que você mandou para mim com um link para este vídeo e o meu número pessoal, se você quiser aprofundar a conversa e para posteriores negociações a respeito da minha participação na formação dos seus alunos. Com relação a você chamar o Vlad e de ficar muito tempo, eu só tenho a dizer uma coisa: se eu fosse fazer um evento, eu tivesse um tempo limitado e eu tivesse que chamar uma só pessoa para falar de Evernote, eu também escolhi o Vlad. Então, nenhum problema com isso. O Vlad é embaixador do Evernote, é o cara que usa mais Evernote melhor que eu já conheci. Então, não vai ser, você não vai se desapontar com a escolha que você fez. É isso aí, o recado está dado. A gente se vê, se fala e se encontra por aí pela internet.